Hello, Levers, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live de aquecimento do workshop Componha Sem Depender da Inspiração, que vai acontecer entre os dias 22 e 26 de março agora, tá? E o tema dessa live aqui vai ser o seguinte, tá? É preciso ter dom para compor? Afinal de contas, a gente precisa de dom para conseguir compor? É sobre isso que eu quero conversar aqui com vocês, tá? Mas antes de mais nada, só fechando aqui, né, o convite aí, o workshop vai acontecer entre os dias 22 e 26 de março agora, né? E eu vou falar lá sobre o passo a passo que eu desenvolvi em quase 20 anos de experiência aí como compositor, né, para que você já saiba compor sem depender da sua inspiração. Então, se te interessa, se inscreve, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos então responder essa pergunta. É preciso ter dom para compor? Bom, se é preciso ter dom para compor, eu já quero começar essa live aqui dizendo que, então, eu não posso ser um compositor. Eu não posso ser um compositor porque eu sempre fui a pessoa que não seria a última pessoa a considerar que tinha dom, tá? Eu comecei a tocar, a cantar, a me envolver com a música até de forma muito tarde na minha vida, porque eu cresci numa casa, né, onde meu pai é músico, meu pai é compositor, e, bom, eu tinha todo o ambiente, todas as ferramentas, todo o ferramental que eu precisava para poder já ser uma criança prodígio, assim, né? Eu poderia ter me desenvolvido na música muito mais cedo, mas eu comecei minha vida musical mesmo em torno aí dos meus 11, 12 anos de idade, tá? Então, eu passei a minha infância inteira praticamente sem querer mexer muito com música, né? Eu brincava de tocar bateria nas panelas lá de casa. Eu costumo até dizer, né, que eu comecei a tocar mais ou menos com uns 2 anos de idade bateria, mas a bateria que eu tocava nunca foi uma bateria de verdade. Sempre era aquelas baterias de brinquedo, ou então as panelas da minha mãe, né? Eu nunca tive um instrumento de fato nessa fase da infância, então a música era mais uma brincadeira do que algo que eu levasse a sério, né? E quando eu comecei a querer, né, tocar alguma coisa, quando eu comecei a querer me envolver com a música, qual que era o problema que eu tinha? Eu era muito ruim. Eu era muito, mas muito ruim, né? Inclusive, quando eu estava, eu acho que eu já até compartilhei isso aqui no Instagram alguma vez, quando eu estava assim, por volta dos meus 11, 12 anos de idade, eu me lembro que o meu pai foi tocar com os amigos dele e tal, e eu fui pegar o instrumento. Eu estava começando a aprender, né? Fui pegar o instrumento lá para poder fazer uma palhinha com a galera. E eu lembro, né, que eles viram eu tocando e aí eles tentaram me deixar tocar por um tempo. E eu lembro que o que aconteceu? Eu acabei ouvindo eles falando com meu pai assim, né, de canto de ouvido. Eu ouvi eles falando assim, no Dáquil. Meu pai, o apelido dele é Keu, né? Assim, no Dáquil, ele é muito ruim, ele tá atrapalhando a gente aqui, né? Então, e eu tinha isso, né? Eu era filho de um pai músico, meu pai tocava muito bem, meu pai sabia fazer as coisas, e eu mesmo, eu tinha muita dificuldade para aprender, né? Eu fui aprender a tocar violão, eu tinha 12 anos de idade, e era um suplício eu ter que fazer aquelas coisas, era muito difícil, a tal da pestana, né? Você entender as lógicas das coisas, né? É tudo muito difícil. E para compor também não foi fácil, né? Para compor, eu considero que eu tive um ambiente em casa, né, que me ajudou a me inspirar muito para querer ser compositor e tudo mais. Mas as minhas primeiras músicas eram horríveis, eram horríveis. Inclusive, eu nunca vou mostrar ela aqui para vocês aqui no Instagram, tá? E nem no YouTube, porque eram muito ruins as músicas. Eu tenho vergonha até hoje de mostrar elas. Eram músicas muito ruins, eram músicas que não, sei lá, enfim, não tinham lógica, não tinham tudo aquele conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha naquela época. Então eu era ruim, tá? Só que eu fui fazendo, fiz uma música ruim, deixei ela de lado, depois fiz outra ruim, deixei de lado, depois fiz outra ruim. Aí, com o passar do tempo, eu fui pegando o jeito. Eu falei assim, olha, eu acho que isso aqui não fica legal, talvez se eu fizer dessa forma. E eu fui melhorando com a prática, eu fui melhorando com o exercício, eu fui melhorando, tá, à medida em que eu fazia mais. Então, eu não era bom, gente. Eu não era bom. Então, seria a última pessoa que alguém diria assim, que tem dom para a música, tá? Para guitarra, por exemplo, a guitarra hoje é meu instrumento, né? Quantos anos eu lutei com a guitarra para conseguir tirar alguma coisa que me satisfizesse, entendeu? Alguma coisa que eu tocasse e a galera falasse, nossa, que legal, né?
Eu não sou o cara que eu pego a guitarra e, assim, de primeira as coisas saem maravilhosamente bem. Até hoje, eu luto para poder ter uma sonoridade bacana na guitarra, eu luto para poder conseguir construir ideias legais no improviso, né? Eu trabalhei 5 anos, né, como coordenador da parte musical da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, trabalhando na parte de arranjo, na parte de composição, e ainda assim, o produtor musical, que era o cara que trabalhava comigo, né, o Márcio Melo, né, que eu tenho muito carinho por ele, uma vez, depois de muito tempo que a gente já estava trabalhando junto, eu falei assim, Márcio, me dá um feedback. E você acredita que o feedback não foi positivo? Ele falou assim, cara, você ainda está faltando um passo para chegar lá. E isso não foi muito tempo atrás, não, foi uns 3 anos atrás. Ele me falou isso porque muitas vezes ele pedia, a gente estava no ao vivo, lá na Vera, e ele falou assim, Johnny, vão lá, vez do solo, manda aí. E eu nunca conseguia me achar no solo ao vivo, né? Eu tenho muita facilidade de fazer coisas aqui sozinho, até aqui com vocês no Instagram, né? Eu sozinho, vocês estão comigo aqui, mas eu não sinto que tem alguém me assistindo de fato, né? Eu ainda tenho muita dificuldade de conseguir me soltar em público e tal. Então, olha só, até hoje eu luto com a música no sentido de ter dificuldade de fazer coisas que eu gostaria de fazer. Eu nunca fui alguém que ter facilidade e eu nunca consegui adquirir as habilidades que eu queria com facilidade. Nunca veio fácil para mim, tá? Então, se para compor precisa ter dom, eu sou a primeira pessoa a dizer, então, o seguinte, então me tira dessa parte, porque eu não tenho dom. Nunca tive e eu acho que eu nunca vou ter. Para mim, nunca foi fácil ser um compositor, né? E aí, justamente por conta dessa minha experiência de vida, eu posso te dizer o seguinte, eu não acredito de jeito nenhum que a composição seja um dom. Eu não acredito de jeito nenhum que a composição seja um dom, tá? Eu acredito que a composição é uma habilidade que pode ser desenvolvida, isso por qualquer pessoa, tá certo? E por que eu acredito nisso, tá? Quando eu estava na faculdade, quando eu estava fazendo faculdade de música, eu me deparei lá com um teórico do pensamento que ele se chama Vygotsky. Ele é um dos teóricos do desenvolvimento cognitivo humano, né? A gente estuda muito nas faculdades aí o Piaget e o Vygotsky, né? O Piaget é um cara bacana também, mas me pegou muito a parte do Vygotsky porque ele me explicou muito como que funciona o aprendizado de uma língua, né, no nosso cérebro. E eu comecei a entender que a música, ela é uma língua, e eu comecei a entender isso de forma científica mesmo, tá? O que o Vygotsky diz? Ele diz basicamente o seguinte, a linguagem, tá, é uma criação externa do ser humano, o ser humano criou a linguagem, né, então ele não nasce com habilidade de falar, ele cria a habilidade de falar por meio de estímulos externos. E como que esses estímulos externos se dão? Vamos lá, eu tenho um filho agora, acabou de completar 2 anos de idade. Está começando a aprender a falar agora, né? Então, durante 2 anos, ele passou por um período onde ele me via falando as coisas, né? Então, ele me via pegando um objeto aqui e falava assim, olha, eu mostrava para ele, ó, caneta, isso é uma caneta, tá? Então, ele viveu grande parte da vida dele, né, até o momento, só tendo estímulos, vendo e ouvindo. Então, e quando ele via e ouvia, ele via que eu mostrava para ele esse objeto e ele via que eu falava, né? Eu me direcionava a esse objeto como se isso fosse uma caneta, tá? Então, inicialmente, na vida dele, ele não associa essas duas coisas. Ele simplesmente vê eu falando, né? Vê eu emitindo sons com minha boca e, ao mesmo tempo, ele vê as coisas. Ele vê as coisas. E não só isso, né? Ele toca nas coisas, ele sente as coisas, ele cheira as coisas. Então, a primeira fase da vida de uma criança é uma fase de percepção. É uma fase de apreciação, para usar uma palavra musical. É uma fase em que você aprecia o que está acontecendo ao seu redor de todas as formas sensoriais possíveis, né? Só que aí, chega ali por volta de 1 ano e 3 meses, começa a dar uns cliques na cabeça da criança. Quais cliques são esses? Ele começa, de repente, a associar a imagem que ele viu com o som que eu pronunciei junto com aquela imagem. Então, de repente, né, a primeira palavra que meu filho falou, né, que em casa a gente tem o hábito de falar só em inglês com os meninos, né, eu vejo isso como investimento, eu acho que isso vai ser muito bom para eles. E a primeira palavra que o Estevão falou foi car, que é carro,
né? Por quê? Porque eu sempre pegava os carrinhos de brinquedo e eu mostrava o carrinho para ele e falava assim, ó, look the car, Tete, come here, let's play with the car. Enfim, eu falava com ele, vamos brincar com o carrinho e tal. Então, em algum momento, ele associou o objeto que ele via, que ele tocava, com a sonoridade car. Então, quando ele fez isso, a gente tem até o videozinho dele, no primeiro dia que ele fez isso, ele pega o carrinho assim, começa a tremer o carrinho e fala, car, car. Quando ele faz isso, o Vygotsky explica isso cientificamente. O que ele está fazendo? Ele está juntando o som car com a imagem e com o que ele toca. Car, ele junta essas duas coisas. Quando ele funde essas duas coisas no cérebro dele, ele cria um signo. O que é um signo, tá, de linguagem? É o significado. Entendeu? Quando você pensa em carro hoje, você tem essa elaboração desse significado tão grande na sua cabeça que você não pensa no carro só como o carro. Você não imagina só o carro. Você imagina como... você pensa no carro como um veículo, você pensa no carro como um meio de transporte. Você, já por anos e anos usando a palavra carro, você já conseguiu abstrair essa ideia e dar muitos outros significados para essa palavra do que simplesmente, né, o significado de objetivo, de você falar carro e imaginar um carro, tá certo? Então, quando você vai fazendo isso, e aí o processo ele não para mais, né? Então, depois que aprendeu a falar car, o Estevão já aprendeu a falar pen, né? Porque ele sempre gosta de pegar aqui as canetas para poder desenhar. Ele aprendeu a falar pencil, né? Na hora que ele vai fazer com os lápis. Ele aprendeu a falar I'm hungry, quando ele estava com fome, porque ele foi associando as emoções, as sensações com as palavras que a gente falava para ele, e ele começou a aprender a falar. Tá certo? E o que a gente chama o aprendizado da fala no inglês? A gente chama o aprendizado da fala no inglês de... no inglês não, gente, desculpa. O aprendizado da fala na música a gente chama de improvisação. Hoje o meu filho, ele ainda não fala fluentemente, mas ele já sabe improvisar no português e no inglês. É porque ele também sabe falar português, né? Então ele já sabe improvisar. Ou seja, quando ele tá com fome, ele não precisa falar só I'm hungry. Hoje ele já sabe falar I'm hungry, Daddy, I want a banana. Ou seja, eu tô com fome, papai, eu quero uma banana. Ou então tem dia que ele quer uma maçã, ele fala assim, I'm hungry, Daddy, I want an apple. Né? Ele já sabe elaborar isso, porque ele está criando significados na cabeça dele. Então, o primeiro estágio, né, da comunicação no português, e quando a gente pensa na música, o primeiro estágio é o estágio da improvisação. Aprender a conversar no português é aprender a improvisar, tá? E aprender a improvisar na música é aprender a conversar. A improvisação na música é a conversação de uma língua falada, tá certo? Só que aí, olha só que interessante, e isso foi me dando, sabe, uns insights muito loucos, porque eu pensei assim, cara, se a música realmente é uma língua, tá? E eu tô falando essa tese toda aqui para vocês, mas eu não inventei isso na minha cabeça, não. Tem um cara, inclusive, chamado Rick Beato, que para mim é um dos maiores teóricos da música hoje no YouTube e tal. O cara é sensacional e ele educou os filhos dele, todos os filhos dele, os 3 filhos dele, têm ouvido absoluto, tá? Eles todos, e assim, teoricamente, ouvido absoluto é uma coisa que não é todo mundo que nasce com ela, né? Então, como é que ele conseguiu fazer com que todos os filhos dele tivessem ouvido absoluto? Então ele hackeou a parada, ele entendeu que a música é uma linguagem e ele conseguiu educar os filhos dele de forma a aprender a música como uma língua mesmo, né? Então ele fala sobre isso, enfim, o material dele é bem rico. Infelizmente é só quem sabe falar inglês que pode acessar esse material, mas se você sabe falar, é um material muito bacana, né? Que você pode acessar aí do Rick Beato. Enfim, então, deixa eu voltar aqui de onde eu estava, né? Eu comecei a entender o seguinte, se o meu filho, ele começar a estudar a linguagem musical, começar a se aprofundar na linguagem musical, né, e começar a crescer em vocabulário, vai ter um momento onde ele vai aprender a não só a se expressar, né, de forma imediata, por meio da conversação, mas vai ter um momento em que ele vai aprender a contar histórias. Né? Vai ter um momento... E eu já estou vendo isso, não no meu filho Estevão, mas já estou vendo na Aurora, que é a mais velha. A Aurora, ontem, a gente estava almoçando, geralmente na hora de almoço é hora de contar história.
né? Na hora do almoço a gente conta a história dos Três Porquinhos, a gente conta a história da Branca de Neve, a gente conta várias histórias para ela. Ontem a Aurora falou assim, papai, hoje eu que vou contar as histórias. E aí ela contou várias, contou a história dos Três Porquinhos na versão dela, da forma dela. Então olha só que legal, aí já não entra só a improvisação, já entra a performance. Por quê? Porque o que ela fez? Ela, por ter ouvido várias vezes a mesma história, ela aprendeu a performar aquela história. E por que eu estou diferenciando improvisação de performance? Porque improvisação é uma autoexpressão. A conversação é uma autoexpressão. Já o contar histórias é eu pegar uma história que já foi inventada e contar ela, né, da minha forma, interpretar essa história. Quando você conta uma história, você está interpretando essa história. E é exatamente essa palavra que a gente usa para música. Quando você aprende a tocar uma música, você está interpretando aquela música. Quando você aprende a cantar uma música, você está interpretando aquela música. Vocês estão sacando? Então a gente tem, né, primeiro o passo da improvisação, depois o passo da performance, né? E por fim, lá na frente, o que vai acontecer? Tanto a Aurora quanto o Estevão, eles vão conseguir criar as suas próprias histórias. E quando eles conseguirem criar as suas próprias histórias, qual que seria o paralelo disso no português? Na música, de fato. Na verdade, na música, né? Desculpa. Quando eles conseguirem criar as suas próprias histórias, eles estarão compondo. Tá? Porque a composição na música é nada mais, nada menos do que a arte de se contar histórias por meio dos ritmos, das melodias e das harmonias. Então é quando você leva a sua habilidade de se autoexpressar a um nível tão alto que você começa a aprender a contar histórias. Você consegue aprender a se expressar de forma artística, a criar obras de arte, né? Então, presta atenção em tudo isso aqui que eu estou te falando, né? Eu até estou indo aqui por um caminho que nem era o caminho que estava no meu script, não, mas eu acho que é um caminho que tem tudo a ver com a mensagem que eu estou querendo passar. Presta atenção nisso aqui. Se você acredita que a música que a composição é um dom, então me permita fazer uma comparação aqui. A música é uma linguagem, isso já está mais do que provado, até por tudo isso que eu estou falando sobre o que o Vygotsky fala, tá? Sobre a criação de signos, o processo de aprendizado da fala. Bom, se a música é uma linguagem, você já viu, vamos fazer o paralelo aqui com a língua portuguesa. Você já viu um brasileiro saudável, tá? Um brasileiro que não tenha nenhum problema de desenvolvimento cognitivo do cérebro, um brasileiro saudável. Você já viu um brasileiro saudável que foi para a escola e não aprendeu a ler e a escrever? Porque é uma coisa muito difícil de se fazer? Já viu isso? Não. Você pode ter visto brasileiros que tiveram dificuldade de aprender a fazer a redação, né? Faz parte do processo. Mas todo brasileiro que passou pelo ensino infantil, pelo ensino fundamental, ensino médio, tá? Todo brasileiro que passou pelo sistema educacional completo, ele sabe escrever uma redação. Ele sabe escrever uma carta. Ele sabe escrever um e-mail. E o que é a escrita de um e-mail? O que é a escrita de uma redação? O que é a escrita de uma carta? É um trabalho de composição para a língua portuguesa. Tá certo? Então, não existe um brasileiro saudável que não consiga compor um texto em português. Tá certo? Então, vamos levar isso para a música. Não vai existir um brasileiro, não vai existir um ser humano saudável que se estudar composição não vai conseguir compor. Eu posso te garantir isso, eu posso te dar 150% de certeza de que todo ser humano saudável, que raciocine, que tenha inteligência, se estudar composição da forma certa, com os processos certos, vai saber compor. E não só vai saber compor, como vai saber compor bem. Como vai saber compor bem. Oi, Júlia, tudo bom? Júlia, maravilha. Estou falando aqui, o tema da live é se é possível, para compor é necessário ter dom, né? Se tem como compor sem dom. E eu estou dizendo aqui, eu estou defendendo a tese de que é totalmente possível. Dom não é
um pré-requisito para se compor, tá? Porque compor é um estágio avançado, compor é um estágio avançado da linguagem musical. Se você consegue passar bem pelo estágio da performance, da improvisação, se você... E aí vem a dica aqui também, para você que está estudando composição. Primeira coisa, você precisa estar aprendendo músicas novas o tempo inteiro, tá? Você precisa estar performando o tempo inteiro e você precisa, todos os dias, estar criando alguma coisa. Aprendi 2 acordes novos aqui, Dó maior e Fá maior. Já cria com esses 2 acordes. Já manda brasa aí com esses 2 acordes. Já faça alguma coisa com esses 2 acordes. Tá? Então, performance, tocar, criar um repertório e criação, improvisação, é a chave para você melhorar como compositor, para você começar a se tornar um compositor de fato. Assim como eu estava falando que os meus filhos fazem, né? O fato deles conversarem comigo todo dia, o fato deles já estarem contando as histórias que eu conto, deles repetirem as frases que eles me vêm falando, né? Tudo isso vai fazendo com que eles se tornem pessoas que falam melhor, tanto inglês quanto português, né? Aqui dentro de casa a gente está educando eles de forma bilíngue. E aí lá na frente você começa a ter habilidade, então, de contar suas próprias histórias, ter habilidade de compor, tá certo? E aí eu quero ir caminhando agora para o fim dessa live. Eu quero falar de 2 coisas. A primeira é, quais são os efeitos colaterais de uma pessoa que acaba se travando por achar que composição é dom? Quais são os efeitos colaterais e que eu não quero que de jeito nenhum te acometam aí. Eu não quero que de jeito nenhum você seja travado, tá, na composição por acreditar que a composição é um dom, tá? Então, o primeiro ponto aqui é isso, os efeitos colaterais. Primeira coisa é falta de esforço. Se você acredita que composição é dom, você nunca vai se esforçar para compor, porque você vai começar a tentar compor, vai achar difícil e vai falar, eu não tenho dom para isso. Então, você vai desistir de uma coisa que você poderia ficar bom. Já que eu estou te explicando aqui que composição é linguagem. Composição é uma língua, né? A música é uma língua como qualquer outra. Tá certo? Então, entendendo que a música é uma língua como qualquer outra, não desista na primeira dificuldade que surgir. Eu comecei essa live aqui contando a minha história, falando de como eu tive dificuldade, como eu tenho até hoje de ser um bom músico. Então, não pare na primeira dificuldade. Tá? Se esforce, porque o caminho para crescer na composição e na música é por meio do esforço. Tá? Outro efeito colateral, desencorajamento, mesmo quando a vontade de fazer algo existe. Né? Você começa aqui a criar alguma coisa, e aí chega alguém para você e diz, nossa, cara, tá feio demais, não faz isso não. Isso aí não é sua praia, não. Hoje, eu tenho vários elogios. Eu solto aqui um vídeo com o Johnny Leb, com o videozinho que eu fiz, né, do Johnny Leb, a galera, nossa, ficou maravilhoso. Mas no começo, gente, a galera não me elogiava. Pelo contrário, eu mesmo tinha vergonha de mostrar minhas músicas porque elas eram muito ruins. Entendeu? Só que, o que eu fiz? Eu falei, não, cara, isso aqui tem como eu aprender. Então eu fiz 1, fiz 2, fiz 3, fiz 4, fiz 5, fiz 6, fiz 7, fiz 8, fiz 9, fiz 10 músicas, até a coisa começar a ficar boa. Então, se você quer ser um compositor, não se desencoraje porque alguém está falando que sua música é ruim ou porque você mesmo está vendo que sua música é ruim. Não se desencoraje. Continue no processo porque vai ficar bom, porque isso é um aprendizado. Voltando ao paralelo com a língua falada, você não escreveu, a primeira redação da sua vida não foi boa. Pelo contrário, você teve que escrever dezenas e dezenas de redação para começar a fazer uma redação decente para poder fazer a prova do vestibular. É pelo esforço que você aprende, tá? Outra coisa ruim que acontece pela pessoa que acredita que composição é dom, ela abandona boas ideias. Ela abandona ideias, na verdade, né? Eu até costumo dizer aqui para os meus alunos da mentoria o seguinte, mesmo que a ideia esteja ruim, não abandone ela, vá até o fim. Porque mesmo que ela seja ruim, ela talvez não vai servir como uma música, de fato, para você mostrar para as pessoas, mas ela vai servir de exercício. Ela vai te servir de degrau para você sair desse ponto e ir para um próximo ponto. Então, não abandone as suas músicas. Toda música que você fizer, vá até o fim. A Júlia está falando aqui, tem algumas inspirações de Deus, a música vem completa, letra e melodia, mas normalmente não sei fazer arranjos para música. Né? Eu creio em inspiração, gente. Eu creio que a gente se inspira
tá? Mas eu creio que a inspiração ela acaba sendo um recurso muito comum na nossa vida se a gente aprende as técnicas. É igual a Júlia está falando aqui. Normalmente eu não sei fazer os arranjos para música. Então, como que você vai aprender a fazer os arranjos? Estudando. Estudando harmonia, estudando melhor como você harmoniza as suas melodias, como você estrutura as suas músicas. Essa é a parte do arranjo. Você vai ter que estudar para fazer isso, né? Por último aqui, ó, último efeito colateral que eu escrevi aqui. É óbvio que a gente poderia ficar falando aqui de vários, né? Mas o último efeito colateral que eu quero apontar aqui é não crer que é possível melhorar enquanto compositor. Tem muita gente que acha isso, gente. Isso é uma tremenda de uma falácia. É totalmente possível melhorar como compositor. É totalmente possível. Mas se você acredita que isso é um dom que vem lá de cima e não tem como você melhorar, né, a pessoa ela fica presa. Ela fica presa no mesmo nível. Ela acha que estudar... Tem gente que acha isso também. Estudar composição engessa. Mentira! Se estudar composição engessasse, o Hermeto Pascoal, que é um dos maiores compositores brasileiros e um dos maiores compositores de todos os tempos, ele jamais teria estudado música. E sabe com quantos anos o Hermeto Pascoal começou a estudar música? Com 40 anos de idade. Tá? Com 40 anos de idade, o Hermeto Pascoal começou a estudar música e, pelo contrário, ao invés de se engessar, igual todo mundo fala, o nível dele só continuou subindo. Então, não, tá? Não acredite que não é possível melhorar como compositor. É totalmente possível. Tá? E o caminho para isso é esforço, é o estudo. Tá certo? Vocês estão comigo aí, ó. O Felipe falou que queria me tornar compositor e arranjador. Então cola aqui comigo, que o caminho está aqui. É caminho de estudo, o caminho do esforço. Tá? Eu solto conteúdos gratuitos aqui para vocês o tempo inteiro, no Instagram, no YouTube, tá? Tem muito caminho para você aprender, é só estudar, é só se esforçar. Mas antes de mais nada, Felipe, antes de mais nada, primeira coisa começa a pegar música, começa a aprender música e começa a criar. Com tudo que você aprender, começa a criar. Tá? A Júlia está falando aqui, sério? Eu acho que ela está perguntando sobre o Hermeto Pascoal. Sério, ele só começou a aprender, estudar música. O Hermeto Pascoal só começou a estudar música depois dos 40 anos. Vejam aí os vídeos dele que vocês vão ver ele falando isso. Tá? Agora, deixa eu falar com vocês no final. Agora eu deixei a cereja do bolo para o final dessa live. Olha o que o Bach, o maior compositor, na minha opinião, o maior compositor que já pisou nessa terra, o cara que simplesmente compunha as músicas mais difíceis, talvez as músicas mais difíceis que já foram compostas foi o Bach que fez, né? Um verdadeiro gênio. Olha o que o Bach disse sobre ele ter talento. Na verdade, perguntaram para ele, qual que é o seu segredo, Bach? Qual que é o segredo de você ser uma pessoa tão bem-sucedida como compositor? Você acha que o Bach falou assim, gente, é dom, né? Eu nasci assim, né? Desde criança eu sempre tive muita facilidade. Olha o que o Bach disse. Presta bastante atenção nisso aqui. Lembra disso aqui que eu vou te falar. Lembra disso aqui, ó. Olha o que o Bach disse. Trabalho incessante, análise, reflexão, escrever muito, autopunição infinita. Esse é o meu segredo. Esse é o meu segredo. Bar, mas aqui, você está falando do Bar, Johnny? O Bar era um gênio, né? Não tem como comparar. Olha o que ele disse sobre ele mesmo. Presta atenção nisso aqui. Olha o que o Bar dizia sobre ele mesmo. Trabalho incessante, análise, reflexão, escrever muito, autopunição infinita. Esse é o meu segredo. Você quer crescer como compositor? Então, trabalhe incessantemente. Analise as músicas que você aprende, analise, entenda as músicas, entenda o que está acontecendo ali em termos de harmonia, em termos de melodia. Reflita, reflexão, esteja sempre refletindo por meio da criação, entendendo o que você está fazendo. Escreva muito, componha muita música. Sabe o Kurt Cobain? Para mim, um dos maiores gênios da composição, um cara que não estudou teoria musical, mas estudou composição na prática demais. Sabe quantas músicas o Kurt Cobain fazia em média por dia? De 3 a 4 músicas. De 3 a 4 músicas o Kurt fazia.
E as músicas que ele publicava, as músicas que a gente conhece, são aquelas músicas que eram tão boas que ele mostrava. Mas para ter uma boa, ele tinha feito 9 ruins. Ou 9 medianas. Vocês estão sacando a ideia? A gente vai melhorando pela prática. Autopunição infinita. Deixar de sair final de semana para poder estudar. Deixar de ir para uma festa lá que todo mundo está indo para estudar. Entendeu? Se sacrificar. Estudar música todos os dias. Tem que estudar todo dia, gente. Não tem outro caminho. Né? E aí, no fim, o Bar fala, esse é o meu segredo. E aqui, para a gente finalizar a live, eu peguei também uma frase do Mozart, o maior gênio da música, de acordo com a opinião popular aí, o maior gênio da música. Vocês acham que o Mozart vai falar o quê? Vocês acham que ele vai falar assim, não, eu tenho um dom, para mim é muito fácil, compor as melodias que eu componho é muito fácil, né? Você acha que ele vai falar isso? O Felipe está falando aqui, sempre faço isso quando escuto qualquer música, mas achei que isso era ruim. Claro que não! Claro que não. Olha o que o Mozart, palavras do Mozart para você nesse início de tarde. Palavras do Mozart para você. Erram as pessoas que pensam que a minha arte vem com facilidade para mim. Olha isso. Presta bastante atenção. Quem compõe, quem tem dom, não é a pessoa que tem mais facilidade? Errado. Olha o que o Mozart está dizendo. Erram as pessoas que pensam que a minha arte vem com facilidade para mim. Garanto-lhe, caro amigo, ele estava escrevendo isso numa carta. Ninguém, olha, presta atenção nisso aqui, ninguém dedicou tanto tempo e pensamentos às composições como eu. Olha o que o Mozart está falando, isso aqui é muito forte. Ninguém dedicou tanto tempo e pensamentos às composições como eu. Não há um mestre famoso cuja música eu não tenha escutado diligentemente. Escutado não, cuja música eu não tenha estudado diligentemente muitas vezes. Essa frase é muito forte, eu preciso ler ela de novo aqui para a gente fechar. Erram as pessoas que pensam que minha arte vem com facilidade para mim. Garanto-lhe, caro amigo, ninguém dedicou tanto tempo e pensamentos às composições como eu. Não há um mestre famoso cuja música eu não tenho estudado diligentemente muitas vezes. Quem disse isso? O cara que todo mundo fala que foi o cara que mais teve facilidade na vida, porque é o maior gênio da música. Mozart. Mozart está dizendo para você, sabe de onde que veio meu segredo? O meu segredo foi porque eu fui, na minha geração, a pessoa que mais estudou composição. Não há um mestre famoso, cuja música eu não tenho estudado diligentemente muitas vezes. Diligentemente muitas vezes. Então eu fecho essa live agora, né, dizendo para vocês o seguinte, o segredo é esforço, o segredo é estudo. E para ajudar vocês, eu estou fazendo aí o workshop. Entre os dias 22 e 26 de março agora, eu vou fazer um workshop onde eu vou passar para vocês o passo a passo que eu desenvolvi em 20 anos de experiência como compositor, para que vocês saibam compor sem depender da inspiração logo que terminar o evento. Logo que terminar o evento. E aí você pode até dizer, mas Johnny, eu sei que você vai vender lá, cara. Você vai abrir turma nova para sua mentoria e tudo mais. Vou sim, eu vou. Porém, o evento em si, mesmo para você que não queira entrar na mentoria, vai ser de explodir a cabeça. Eu não estou brincando. Então se inscreve. Terminando a live aqui agora, já vai no meu perfil, já vai no link que está lá na minha bio, no meu perfil, clica lá, se inscreve. Mesmo você que já participou do outro workshop, tá? Por quê? O outro workshop foi uma aula só que eu fiz, né? Foi 1 hora de conteúdo mais ou menos. Esse agora vão ser 3 vídeos. 3 vídeos de conteúdo extremamente completo para ajudar vocês, tá? Então, espero que vocês tenham sido inspirados aí, né? Eu tô vendo que a galera tá falando aqui, comentando aqui. Parabéns pelo que você faz, João. Maravilha, é para isso que eu tô aqui mesmo, para inspirar vocês. Fritou meus neurônios. Obrigado por compartilhar isso conosco. É isso aí, gente. Eu tô aqui para ajudar vocês, para compartilhar o conhecimento que eu tenho com vocês. E é isso. Bora se ver lá no workshop Compõe Sem Depender de Inspiração. Quero ver vocês todos lá. Quero ver vocês aí todos lá. E amanhã, de manhã, 7h16 da manhã, eu vou estudar a composição aqui com vocês de manhã. Quem quiser, puder participar, chamar os amigos, chamar a galera para ver junto. E na hora do almoço amanhã, de novo, eu vou estar aqui com vocês para falar sobre outro tema desse
inspirador aqui. E apareçam aí. Se você não puder vir de manhã, vem na hora do almoço. Se você puder vir nos 2 horários, aparece aí, que a gente vai estar junto. Beleza? Então é isso. Valeu, galera.